Denilson Neles com o Denilson Show. Só tem profissa aqui, Denilson. Aconteceu, eu falei assim, gente. porque eu falei assim, notícia não faltou, falta, Fábio. Aí ele teve que dar um cavalo de pau e fez assim, mas eu vou chamar o Denilson. Então ele falou assim, não falta, e teve jogo da seleção e por isso vamos com ele. Se eu ouvir aquela... Denilson, aquela é notícia também. É tudo profissa, meu. Famoso... E aí chamamos o professor, o paizão. E aí, conta. Boa tarde, meu parceiro. O famoso Ronaldinho Gaúcho, né? Olha pro lado. Total. Um abraço, boa tarde, ouvintes. Band News FM, Debrinha, Oi. Fábio, tivemos jogos, acordei cedo para acompanhar o jogo, fazer o meu trabalho. Sem novidades, né? O Brasil sofreu ali um susto ali na metade do primeiro tempo, que foi o gol de empate, que por certo muito mérito do sistema ofensivo da Coreia. O Thiago estava ali na marcação, mas não conseguiu fazer não conseguiu cortar e o Iajô. Ah, tá bom. O Iajô acabou fazendo... Ele não vai reclamar. O Iajô, jogador do Bordeaux, time que eu atuei lá no futebol francês. Acabou fazendo o gol, mas foi o único susto, né? O que fica de lição, se pode dizer de alguma forma, é alguma falta de atenção da seleção brasileira, porque a Coreia conseguiu fazer o Everton trabalhar, que foi o goleiro titular hoje. Pelo menos 2 ou 3 boas defesas. E isso chama atenção. Num time tecnicamente vulnerável, o Brasil não pode dar essa oportunidade. Então o torcedor, quando olha a Coreia criando algumas situações contra o Brasil, o torcedor pensa, caramba, se a gente enfrentar uma seleção mais forte, a gente vai sofrer. Então o Brasil tomou conta do jogo, desde do comecinho do jogo, jogando no campo ofensivo. A seleção da Coreia não conseguia sair para o jogo e é muito nítido, né, o sistema tático coreano, né? Normalmente times asiáticos têm ali as 2 linhas de quadros ali formadas e não desmontam nunca, né? Mas ponto positivo para a seleção brasileira e uma coisa interessante, que depois vendo a seleção e vai chegando cada vez mais perto da convocação final para a Copa do Mundo, o Tite deve ter uma dúvida nas laterais. E aí eu tava conversando até ali agora com meus companheiros ali de jogo aberto, eu acho que ele não vai convocar o Arana. Por que, Denilson, ele não vai convocar o Arana? Porque ele tem tantos jogadores que jogam pelos lados do campo e que decidem, e o Arana como característica principal é justamente ser ofensivo, né? Não precisa, né? E aí não precisa. Então eu acho que o Arana eu acho um ótimo jogador, um excelente jogador, pensando taticamente, tentando imaginar o que o Tite vai fazer nessas laterais. Uma outra coisa, eu acho que ele não vai convocar o Arana. Ele tem atacantes que dão profundidade, né? Exatamente. Não precisa do lateral. Ele tem muito jogador ali. Hoje, por exemplo, ele colocou ali, tinha um Rafinha, em algum momento ele vai ter o Antony, ele vai ter o Rodrigo, ele tem o Vinícius Júnior. Então ele tem muito, o próprio Richarlison, que hoje estava mais centralizado, que pode jogar pelos lados do campo. Então ele tem várias opções para colocar jogando dos lados do campo. Então o Arana, como tem essa característica de ser muito ofensivo, pode ser que ele perca espaço na seleção justamente por causa disso. O Daniel Alves hoje foi titular, errou mais do que o habitual. Ele é um cara que tem uma qualidade técnica no passe muito interessante, então ele errou demais. Não acho que vai ser o titular da seleção brasileira. Lembrando que ele tem convocado o Militão e que Militão também pode fazer essa função, muito mais do que o Fabinho, que também entrou em campo. Ou seja, a seleção brasileira está muito bem servida. Acho que a gente vai ter nenhuma ou 1 ou 2 novidades no máximo agora, na convocação final, hein, Neg? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Você falou um negócio que chamou minha atenção, que é o seguinte, o nosso goleiro teve que fazer 2 ou 3 defesas, né? E que num time como a Coreia do Sul, quer dizer, você ter que fazer 2 ou 3 defesas é um negócio preocupante. É claro, a gente dominou o jogo e tal. Mas a Copa é um torneio de tiro curto. Você vai jogar a fase de classificação e para você ganhar a Copa você tem que jogar quantos jogos? 8? 7 jogos. Final 7. O campeonato, o Brasileirão, você joga 38 jogos. Então, você não tem chance de recuperação. Claro, você joga 7 jogos, se ganhar, a não ser na fase de classificação, que você pode perder um jogo, ou empatar e tal. Então, uma bobeada dessa e uma bola dessa que entra, de repente você fica pelo caminho. Fala pra nós um pouquinho sobre essa diferença do campeonato de tiro curto e o campeonato que dá pra você recuperar. No campeonato longo, a chance de ganhar o melhor é maior do que no campeonato de tiro curto, não? Eu vou te dar um bom exemplo e uma coisa que está acontecendo no momento atual do Campeonato Brasileiro. Ontem, por exemplo, tivemos um clássico no Nordeste. Ceará e Fortaleza se enfrentaram, um jogo normal de clássico, confusão, tumulto, expulsão nesse caso, né, não expulsões.
expulsão nesse caso do Felipe, que ele acabou dando um empurrão no rosto do Richard, começo de jogo. Se olha para a classificação do Campeonato Brasileiro hoje, o 16º é o Goiás com 9 pontos e o Fortaleza é o último colocado com 2. Estamos falando de uma diferença de 7 pontos aí pro último colocado por 16º. Dentro de um Campeonato Brasileiro, tem muita margem aí para recuperação do Fortaleza nesse caso. Dentro de uma Copa do Mundo, esquece. Com essa comparação que você fez, dos 7 jogos, eu tive a oportunidade, por exemplo, de jogar 2 Copas do Mundo, consegui, obviamente, chegar nas 2 finais, que foi a de 98 e a de 2002. O caminho, ele é muito difícil. O caminho, ele é muito duro. A gente fala muito do que é o jogo em si, né? Os 11 contra 11 ali. Mas Copa do Mundo tem uma questão mental, psicológica envolvida muito grande. Então, o cara que tem um discernimento e consegue controlar mais isso, tem chance de desempenhar melhor o futebol dele. Então, você falou das oportunidades. Eu concordo 100% com você. Tanto é que eu falei, poxa, com uma seleção um pouquinho mais de qualidade, faz um 1-0 dentro de uma Copa. É que hoje, por exemplo, a Coreia fez o gol, o Brasil continuou jogando a mesma coisa. Enfim, não ia mudar nada se o Brasil perdesse hoje para a Coreia. Óbvio, ia trazer mais responsabilidade, o questionamento, a seleção coreana ganhou do Brasil e tal, mas não ia mudar nada no planejamento, porque o planejamento está sendo feito para o final do ano jogar uma Copa do Mundo, e dentro da Copa do Mundo, você enfrentar uma Bélgica, você enfrentar uma França, um Uruguai. Eu agora não tenho de cabeça aqui o chaveamento, mas pode ser que tenha esse caminho na seleção brasileira. E você sofrer um gol, cara, é difícil você remontar. Eu vou te dar só para finalizar um exemplo, o sentimento que eu tive em 2002, quando a Inglaterra faz o primeiro gol durante o jogo. O famoso gol do Ronaldinho de falta lá, quis fazer, não quis fazer. A minha sensação no banco de reserva eu pensei na hora, falei, caramba, agora complicou. A seleção inglesa defende muito e tal, vai explorar contra-ataque, a gente não vai conseguir reverter. Sentimento que eu individualmente tive. Então isso pode ser que outros jogadores tenham tido a mesma sensação, mas felizmente naquela ocasião a gente conseguiu reverter. Mas é muito difícil você sair perdendo numa Copa do Mundo, o jogo, e você reverter. Tanto é que na semi contra a Bélgica, foi na semi, quartas contra a Bélgica, o Brasil sai perdendo e não conseguiu remontar. Tamanha a dificuldade que é de jogar um campeonato tão curto, né? Um tiro curto, como você citou, hein, Neg? Dito isso, quer perguntar alguma coisa? Vamos pra resenha, eu já tô com tempo. Pode almoçar, vai Tô com tranquilo. tempo hoje, pai. Quer resenha? Vamos pra resenha. Vai tranquilo. Então, beleza, ouvintes. Vamos Tamo junto, lá. hein? Ótimo dia pra Valeu. vocês. Até amanhã, Dedê. Valeu. Obrigada. Amanhã Denilson, vem? com Denilson Show. Então, meu. Ainda não sextou, não. Como não? Tchau. Até mais. Tchau.